Estamos vivendo a era da pós-informação e isso é comprovado justamente pelas inúmeras inteligências artificiais que estão sendo criadas hoje em dia e que estão preocupando muitas pessoas. Então eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você, como isso impacta dentro de uma vertente mais filosófica e até mesmo espiritual, e como que nós podemos usar isso a nosso favor e o que de fato essa inteligência artificial nunca, jamais vai conseguir te ensinar. Então me acompanha nesse vídeo que você vai entender muito melhor sobre esse lado hermético das inteligências artificiais. Salve, meu querido alquimista! Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Se você está chegando, conhecendo o nosso canal agora, aqui falamos sobre hermetismo, alquimia, cabalá, tarô e tudo aquilo que concerne aos grandes mistérios do ser humano, do cosmos e de tudo o que há. Então, se você gosta de tais assuntos, considere se inscrever clicando no botão aqui embaixo, ativando o sininho e também já deixa um like para fortalecer aqui o nosso vídeo e ele chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Então, se você é um alquimista das antigas, já sabe o que fazer, né? Vamos lá, hoje eu quero falar aqui com vocês um diálogo um pouco mais aberto, né? Uma filosofia particular, já deixo dito isso no início do vídeo, né? É com base em análise. Eu trabalho aqui com internet há vários anos, trabalho com artes também, com vários artistas que desenvolvem, inclusive, tanto no mundo digital e no mundo físico também as suas artes, e diante de inúmeras conversas e reflexões, eu cheguei a algumas conclusões, vamos botar assim, aquela conclusão que não é um ponto final, mas sim uma vírgula, né, para refletir mesmo. Então a gente está vivendo uma era assim pós-moderna, né, uma era de pós-informação. Já passamos por era agrícola, onde quem tinha o poder era quem tinha grandes terras, quem plantava, quem tinha essas commodities, né? Isso é bem estudado, por exemplo, dentro da administração. Quando a gente passou para a era industrial, já não era mais quem tinha as terras, mas quem tinham as fábricas, as linhas de produções, né? Quem conseguia processar todas essas commodities e, logicamente, vendê-las. E depois nós tivemos, então, essa era um pouco mais da informação, né? Então, a era da informação, que é dito até um período recente que nós estávamos vivendo ela, nós temos, então, a informação como a principal commodity, como aquilo de mais valor, de mais valia. Mas e agora? Com essas inteligências artificiais, a gente entra numa era onde quem tem informação não tem tanto valor assim. Então, aquela pessoa que é academicista por natureza e leu todos os livros sobre determinado assunto, ela sabe as páginas, os parágrafos, tudo decorado, né, de todas as obras daquele assunto específico, facilmente vai ser, vamos dizer, superada em determinado ponto por um bom processador e uma boa inteligência artificial alimentada pelos mesmos livros, né? Então o que diferencia a pessoa que leu as obras, né, da inteligência artificial, como é o caso, por exemplo, do ChatGPT, que vocês já devem conhecer, né? Uma inteligência artificial que foi muito famosa aí ultimamente pelas dinâmicas, pela sua ideia, vamos dizer assim, por trás, pela facilidade, acessibilidade e tudo mais. Isso não vem ao caso, mas qual é a diferença primordial? Te pergunto, você sabe a diferença primordial entre a inteligência artificial e um ser humano que estudou todas as obras daquele determinado assunto? É que o ser humano tem o entendimento. E dentro dos mistérios cabalísticos, né, o entendimento é conhecido como Biná. E Biná é uma séfira das mais altas da árvore da vida, justamente pois é através do entendimento que nós adquirimos sabedoria. Então, será que uma inteligência artificial é capaz de ter sabedoria ou apenas um acúmulo de informações e conhecimentos? Essa é a primeira questão que eu quero levantar aqui com vocês.
no meu ponto de vista particular, volto a repetir, a inteligência artificial, até então, ela não tem a capacidade de pegar um assunto e outro assunto de outra vertente filosófica, de outra área de conhecimento, juntar as duas, ter um nível de entendimento maior, expandido, né, de interpretação de todas aquelas ideias e ligar os pontos de uma forma a articular os melhores caminhos para usar aquele conhecimento. Lembrando que a diferença entre conhecer e saber é justamente aquilo que você faz com a informação. Informação, então, a gente já viu que temos de sobra aí no mundo hoje em dia, né? Você não precisa mais ler todos os livros, que nem, por exemplo, meu pai falava muito isso, que na época dele ele não tinha internet, então ele precisava ler tudo aquilo que ele conseguisse e memorizar aquilo de fato, porque em algum momento da vida ele poderia precisar daquele conteúdo e ele não ia ter acesso. Então, era uma outra dinâmica. Nós já vivemos numa era onde nós temos todo o conhecimento na palma da nossa mão. Então, ter mais conhecimento é lógico que é útil em situações, por exemplo, que você precisa de agilidade, velocidade, efetividade, né? E é por isso que, por exemplo, eu estou aqui na frente de um monte de livros que eu já li, releio eles e sempre estou buscando novas fontes de conhecimento, porque eu entendo que não é o conhecimento isolado por si só que vai nos trazer a sabedoria, mas é quando você consegue utilizar esse conhecimento na sua vida, né? Na sua dialética de vida. Então, veja que a inteligência artificial, até este momento, ela ainda não é capaz de sintetizar tudo isso. Outro detalhe muito importante, então, questão número 2 que eu quero levantar aqui com vocês a respeito disso é: será que a inteligência artificial pode sentir, assim como um ser humano pode sentir? E será que isso não é o diferencial, porque estamos muito acostumados à praticidade de todas as coisas, né? A usualidade, aquele conhecimento específico, ele é útil para X coisa, né? Então tem uma ideia cognitiva, racional muito forte. Mas e aquele poema, aquela arte que conversa não com sua cognição, mas com a sua alma? É exatamente este o ponto que eu vejo que nós, seres humanos, devemos focar cada vez mais. E aí a gente tem todo o desenrolar dessa história de que a inteligência artificial hoje está escrevendo textos, está fazendo scripts de novelas até mesmo, né, de cenas, de filmes, está fazendo músicas, inclusive, está fazendo artes, né? Nós temos o Midjourney, nós temos várias outras que você descreve lá num prompt de comando, ele vai em minutos, né, segundos, fazer uma arte extremamente detalhada. E será que isso é arte de fato? Será que isso não está no campo do entretenimento? Eu sempre bati nessa tecla, né? Em vídeos antigos eu geralmente falava mais sobre isso, que é a ideia da diferença entre arte e entretenimento. Então veja como a arte ela tem um propósito, o propósito de nos botar em harmonia com aquilo que é mais elevado. Alex Grey, um grande pintor da nossa era, ainda está vivo, ele escreve um livro chamado The Mission of Art, em português seria A Missão da Arte, mas não tem tradução, onde ele explica alguns níveis, essas camadas da arte, e aonde nós temos, sim, o nível de arte para entreter, ou, por exemplo, para ser utilitária, né? Então, um advertisement, uma propaganda, uma thumbnail, uma ideia que é utilitária, ela pode sim ser substituída com muita efetividade, com muita praticidade e com muita velocidade, né, pela inteligência artificial. Mas existem artes que tocam o sagrado, né, o renascentismo, que nós temos as grandes formas e belezas geométricas, harmônicas, né, da Leonardo da Vinci, depois Michelangelo e outros artistas. Nós vamos ter a expressão daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Eu já
fiz uma live falando sobre isso, então você pode ver essa live clicando no card aqui em cima depois, que eu expresso um pouco melhor sobre esses conceitos filosóficos do bom, do belo e do verdadeiro. Mas é interessante a gente ver que o papel da arte dentro da nossa vida não é ou não deveria ser utilitário. A música da mesma forma. Então veja que a música que roda na mídia ou num comercial ou em alguma rede social também, ela é utilitária, ela tem um fim utilitário. E a música não é o fim por si só, assim como uma música, vamos dizer assim, erudita, né? Um concerto de Mozart, o Requiem de Mozart. Este seria uma música que tem como fim a própria ideia da música, né? A pessoa não vai lá com uma utilidade, né? Então a pessoa vai para este ponto de harmonia, de beleza, quando ela realmente está conectada com toda essa ideia. Agora o senhor vai lá para fora, tá bom? Deixa eu gravar aqui. Então, voltando aqui para o nosso debate, ligando as duas coisas, é muito legal a gente começar a se questionar até que ponto a inteligência artificial pode substituir um ser humano e até que ponto pode ser uma ferramenta muito útil para aliançar o nosso trabalho e otimizar processos mesmo, né? Assim como máquinas otimizam processos que outrora eram feitos de forma 100% manual, e isso faz com que a gente consiga se libertar um pouco. A inteligência artificial também deve ser vista neste ângulo, né? Eu, particularmente, não tenho a ideia de que as máquinas vão dominar o mundo tão em breve, né? Porque, querendo ou não, nós ainda temos essas faculdades que transcendem a cognição. E talvez esse seja o momento, né, de nós começarmos a olhar, será que não chegou a hora do ser humano parar de ficar apenas no véu da cognição? Será que não chegou a hora de nós realmente entrarmos naquele estado crístico, né? Na sabedoria do coração e realmente sentir a vida, né? E não apenas ficar numa bolha, num construto que outrora era válido e hoje talvez já não seja mais, né? O construto, vamos dizer, de uma ideia de vida feliz, de uma vida onde você vai ter lá o seu trabalho manual de tal hora até tal hora, vai sobreviver, né? Vai pagar as suas contas normalmente e tá tudo bem se você gosta desse tipo de realidade. Mas como buscadores da verdade, é interessante a gente se questionar um pouquinho sobre a nossa vida em si e lembrar que a gente sempre busca felicidade, liberdade, paz de espírito e amor universal. Quando a gente consegue chegar perto desses pontos, significa que nós estamos nos libertando de certas questões mundanas, ou pelo menos não estamos deixando com que o mundo à nossa volta afete aquilo que é interior a nós. Então eu tenho uma postura muito estoica e eu sugiro que você também tenha, aonde nós devemos nos importar com aquilo que cabe a nós. Então a inteligência artificial está aí, você não tem como mudar isso. Você que é artista, você que é escritor, você que é roteirista, você que trabalha com essas profissões que são artes, mas que de certa forma podem ser substituídas em algum grau, né? Lógico que não por completo, mas em algum grau pela inteligência artificial. Está na hora de você olhar para isso que é incontrolável e ver como você pode reagir a tal coisa de forma positiva. Use aquilo a seu favor e não tente brigar com aquilo, porque você jamais vai ganhar. Então, a ideia que eu vejo que é mais sensata para artistas e para também academicistas, né? Porque tem um debate academicista também muito grande, né? Você bota lá milhões de livros e obras de todo o registro da humanidade dentro de uma inteligência artificial, ela vai processar aquilo tudo numa velocidade, daqui a pouco em um nível quântico, né, de processadores que a gente nem imagina o quão velozes eles vão ser, e vai dar respostas
prontas, imediatas, muito mais rápido do que um ser humano que estudou a vida inteira sobre aquele assunto. Mas lembre-se que o entendimento, essa faculdade que transcende a cognição, a memória, que transcende a simples ideia purista do academicista, ela deve ser abraçada, né? Então abrace o entendimento humano. Entenda que você é um ser de dupla natureza. Você tem a sua natureza mortal e a sua natureza imortal. Mas aí é papo para a gente discutir dentro de um debate mais hermético, né, minha gente? Porque isso concerne aos grandes mistérios da vida. E o que eu acho é que, em suma, então, para concluirmos, que a inteligência artificial está aí, é inegável, vamos dizer assim, intranspasável, você não tem como bater de frente com isso, você tem que ou passar essa onda por baixo, né, como um surfista, ou pegar essa onda e usar ela a teu favor, tá bom? E curtir muito essa viagem, curtir muito, né, essa jornada que é a própria vida, minha gente, que a vida nos reserva grandes surpresas ainda nos próximos anos, tenho certeza. Estamos entrando na era de Aquário, uma era de desenvolvimento tecnológico. Então não me surpreende se daqui a pouco nós tivermos inúmeras tecnologias que emulam até algumas capacidades que outrora seriam mágicas, né? Capacidades de telecinese, capacidades de projeção para um outro local, que os óculos de metaverso, coisas do tipo, já estão tentando emular, né? E entre outras coisas que, enfim, não cabe a gente também debater aqui, porque seriam apenas especulações sobre um futuro que pode ser daqui a pouco ou muito distante. Só Deus sabe, né, minha gente? Mas eu quero saber de você aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre as inteligências artificiais. Você vê que elas podem substituir, né, um academicista, um estudioso das artes ocultas ou de qualquer ciência, um artista, aquele que está em busca dessa beleza, do bom, do belo e do verdadeiro, ou a inteligência artificial é uma ferramenta? Me conta aí sua opinião, tá bom? Não esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo e também compartilhar para as pessoas que você mais ama e que você quer que ela pense um pouco sobre esse assunto também, tá bom? Forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!